Vamos estudar o livro Os Mensageiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje estudaremos o capítulo 15, de nome A Viagem. O mentor que acompanha André Luiz neste livro chama-se Aniceto. Tal capítulo diz respeito à saída de André Luiz da colônia espiritual Nosso Lar pela volitação, e ele, justamente com outros irmãos, estão indo para a crosta planetária, próxima aqui da Terra, no mundo espiritual. E eles sentem dificuldades na volitação. André Luiz também informa neste capítulo a respeito da sua iluminação. Segundo ele, é a primeira vez que ele se ilumina. Seu corpo espiritual ganha luz e ele sente uma felicidade imensa e começa a orar. Lembrando que eu irei iniciar a leitura com um pequeno fragmento, trecho, no capítulo 14, mas vamos nos ater ao capítulo 15. Em texto, narração André Luiz. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de Nosso Lar que iam ficando à distância, interrompendo a leitura. Que beleza, amigos dos estudos! André Luiz está volitando e ele observa à distância as torres da colônia espiritual Nosso Lar, que deve ser algo belíssimo. Voltemos à leitura. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Interrompendo a leitura. Amigos, a dificuldade de André Luiz volitar é justamente quando eles estão se aproximando do nosso planeta, no nosso mundo encarnado, e as vibrações que nós emitimos, fruto das nossas invigilâncias, geram dificuldades para os espíritos volitarem. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Interrompendo a leitura, Campo da Paz é um dos postos de socorro que encontram-se tantos outros nas camadas do umbral, nas regiões das trevas, para auxiliar aqueles irmãos em sofrimentos. Voltemos à leitura. Mas que é isto? Perguntei, admirado da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Interrompendo a leitura, conforme já relatado, influenciação mental da humanidade encarnada. Eis uma questão que devemos analisar. Por isto que as orações, as preces, os atos de bondade vão
de alguma forma higienizando as esferas espirituais que envolvem o planeta Terra. Voltemos à leitura. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados a que se votam a missão de ensinar e consolar os que sofrem. Informação importante, interrompendo, informação importante. Nestes ambientes que envolvem o planeta Terra, que é o mundo espiritual, existem diversos irmãos que cuidam destes ambientes, homens, espíritos, digamos assim, de boa vontade, para que possam nos ajudar e auxiliar estes irmãos que encontram-se ainda nas trevas, no sofrimento, nos sofrimentos, de modo que é de importância este relato, porque nós não estamos sozinhos. O mundo superior estão cuidando de todos nós. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, capítulo 15, conforme já relatado, amigos dos estudos, André Luiz e Aniceto encontram-se em diálogo a respeito das vibrações originárias do mundo encarnado. Eles estão se reportando ao planeta Terra e sua crosta, na dimensão espiritual. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Interrompendo a leitura. Amigos, neste momento, segundo o relato do André Luiz, ele vai ganhar luz em seu corpo espiritual. É a primeira vez que André Luiz, após o seu desencarne, ele tem manifestações da luz em seu perispírito. Voltemos à leitura. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Interrompendo a leitura, amigos, que beleza, André Luiz, ele diz que é a primeira vez que ele se vestia de luz. É um momento de profundo contentamento, porque André Luiz superou a si mesmo. Como assim devemos agir? A superação de si mesmo vai possibilitando a todos nós a luz maior. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Aniceto, que se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia.
saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Interrompendo, olha que beleza das palavras deste irmão mentor Aniceto. Ele diz o seguinte: quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Realmente a gratidão é tudo em nossa vida. Voltemos à leitura. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. Interrompendo, o André Luiz, ele ainda se mantém nesta luz e, por sua vez, na felicidade que a luz ela ampara, ela vai impregnando todos nós de um contentamento em Cristo. Em texto, voltemos à leitura. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos no clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos de cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Interrompendo, lembrando que André Luiz e o mentor Aniceto, eles estão percebendo, eles estão observando a vida, a dimensão espiritual do planeta Terra, que ela se estende para o espaço. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos dos temas da vida. André Luiz, neste capítulo do livro Os Mensageiros, ele relata a luz que refletiu no seu corpo espiritual. Ele estava iluminado, de modo que ele, ao sentir esta beleza em si mesmo, embriagado de ventura, e segundo ele se vestia de luz, ele começou a orar e agradecer ao Pai da vida, ao Senhor Deus. Gostaria de reprisar esta parte para que nós tenhamos a beleza das palavras do Senhor Cristo, que ele diz: que brilhe vossa luz. E literalmente, André Luiz, após diversas lutas, ele brilhou, ele viveu o Evangelho do Senhor Cristo, qual seja, que brilhe vossa luz. Assim, nós devemos agir pela vida. Lei do esforço, lei do progresso, superação de si mesmo. Não permitir e negar alguma tendência lá do passado, algum arrastamento que pode ferir a nossa personalidade no caminho do bem. E André Luiz, com a superação de si mesmo, ele, caminhando para o planeta Terra, na dimensão espiritual, em um ambiente sombrio, de sombras, ele sentiu a luz crescendo, aflorando e tomando todo o seu corpo. Então vamos reprisar, eu vou reprisar esta parte
para que possamos nos contentar, sentir esta felicidade que a lei do esforço, o merecimento, o mérito, permite a todos aqueles que, após o dever cumprido, alcança a paz e a luz. Em texto. Narração André Luiz. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raio de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos, e temos aqui este relato de a luz diz: vestia de luz, embriagados de ventura, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos. Então, o André Luiz, após diversas etapas, conquistou, segundo ele, pela primeira vez, a luz em si mesmo. Então devemos, amigos dos estudos, conquistar esta luz a cada dia. E lembrando as palavras da carta de Paulo de Tarso, já conhecida por todos nós, dia após dia morro. Então vamos morrer para aquelas tendências, facetas, arrastamentos desagradáveis, aquele comportamento que faz ferir, aquela atitude irrefletida que nós agimos com certa desarmonia. Então vamos viver a luz que a tudo consola. E André Luiz viveu este momento que, ao tomar a vestimenta da luz, ele sentiu a felicidade no Senhor Deus, no Senhor da vida. Então vamos procurar estudar os temas da vida para que nós tenhamos a beleza de sermos espíritos, porque a nossa natureza ela é espiritual e devemos sempre perseverar neste caminho para que um dia, ao caminharmos aqui encarnados ou não, ou desencarnados, quem sabe se um dia nós iremos viver esta beleza de acontecer em nosso corpo espiritual a luz, a luminosidade, como assim aconteceu com André Luiz. Fiquem na paz.